E eu tenho na linha o meu irmão Daniel Gonzaga, como fazemos todas as quartas-feiras, para um bate-papo. Bom dia, Daniel. Bom dia, Marco Lucena. Estou gostando desse bacana, negócio aí. Estou gostando desse negócio de fazer das tripas coração. É isso aí. Tem que levar informação e continuar. A única opção é continuar, Marco Lucena. Desistir jamais. Não, a gente não quer, não precisa, nem pode desistir. Esse é um momento em que o povo está dentro de casa precisando de ouvir informações que sejam relevantes, música de qualidade e, ao mesmo tempo, passar a representar conforto. Não podemos enfiar a cabeça no buraco como avestruz. O momento é difícil, mas é de resistência. Isso que eu ia adicionar. É sempre uma mensagem positiva. O momento está complicado, está difícil mesmo, mas a gente tem que acreditar, seguir em frente. Tem dia que a gente acorda mais borocochô, tem dia que a gente acorda melhorzinho. Então, quem tem energia é passar essa energia para o próximo, perguntar se está precisando de alguma coisa. Às vezes é um dinheiro, às vezes é um conforto, às vezes é um bate-papo no WhatsApp, uma live, um encontro virtual. Mas o importante é que um ajude o outro nesse momento difícil. Mas, como tudo na vida, vai passar. Não é isso? Com certeza, com certeza. E especialmente porque a gente sabe que diz um provérbio do nosso povão, e ninguém tem mais sabedoria do que o povo. E não há mal que dure sempre, nem bem que nunca se acabe. Né? Exatamente. Se o bem passa, imagine o mal. Agora, a gente tem que estar o tempo. Tudo passa, tudo no mundo é frágil. Como dizia a Flor Espanca, tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isso, perco a graça e uma força divina fala em mim. E olha os postos em que digo de rastros. Pode voar mundo, morrer astros, mas tu és como Deus, princípio e fim. Tudo passa. Mas a gente vive dentro dessa transitoriedade, o infinito. É isso. Daniel, vamos falar então do Caba da Peste? É engraçado que a gente estava falando do outro dia do Padre Inciso, né? E acabou caindo aqui no nosso amigo. É que a gente procura mostrar, tentar fazer uma leitura das questões do Nordeste, né? E assim, como a gente falou na semana passada, Lampião, ele é um ícone, né? É chamado de Robin Hood do Sertão, ou simplesmente de bandido, ou simplesmente Lampião. Você sabe que a cabeça dele foi estudada e os médicos que achavam que gente boa não virava bandido tiveram que mudar as suas teses, porque no final descobriu-se que gente boa também virava bandido. Lampião, ele era estudado, né? Era um cara estudado, era um cara muito, muito religioso, chegou a trabalhar como artesão, usava óculos, né? Uhum. Você imagina aquela região ali, pobre, né? Você conhece bem, ele nasceu ali em Serra Talhada. Imagina se ele usava óculos, né? E acabou indo cair no cangaço, né? Aliás, Daniel, esse estudo, né, sobre o cangaço, tentaram demonizar não somente os cangaceiros, mas suas descendências. E deu com os burros na água esse estudo, porque, por exemplo, eu sou amigo da neta de Lampião, da Vera Ferreira, tudo vem historiador, jornalista, gente boa pra caramba. É porque, para variar, isso vem por questões de família, né, o Luciano? Uhum. Essa questão do meu tio mata o teu pai, e eu mato você, e você, né, mata minha irmã, e isso vai de... Lá no Exu, a gente, né, terra de Luiz Gonzaga, meu avô, a gente tem um caso clássico de briga entre famílias, que inclusive foi mediada por ele. Então, nesse caso, Lampião, mais ou menos a mesma coisa. A descendência... Isso é herança europeia, né? As vendetas, as guerras de família que existiam na Europa. Numa versão pernambucana. Eu vou pedir o pessoal do estúdio para não falar, porque atrapalha a minha conversa com o Daniel. Está ouvindo, Daniel? Estou ouvindo você perfeitamente. Pode falar. Mas essa vendetta numa versão nordestina seca, né? Porque o negócio é muito bravo.
E aí ele, na realidade, torna-se capitão mesmo, né? Foi ele que ajuda a polícia no combate das questões lá do Nordeste, inclusive saindo atrás da coluna Prestes, né? Tem uma passagem assim. E ele teve ali o seu contato com o nosso personagem da semana passada, né? Lá em Juazeiro do Norte, com o Padre Cício, né? O Padre Cício articulou esse encontro de Lampião com os representantes do Exército. O Exército disse que nunca deu o título de capitão, mas deu. Né? Ele deu um papel, diz que ele deu um papel fake, né? É um fake. Escreveu ali um termo qualquer, fingiu que era, mas não era, mas acaba sendo, né, Lucena? Porque se é uma chancela do Exército, né? E Lampião acreditou, o que vale é que ele acreditou e passou o resto da vida agindo como um capitão do Exército. E outra coisa, se foi fake, ele também enrolou os milicos, porque ele nunca foi atrás do Prestes, na verdade. Ele aceitou. Não. Foi cuidar da sua vida com a patente do capitão. Claro. Ele tinha sua amada do lado, né? Maria Déia, né? Maria Bonita. Que é uma história linda, né? A história de amor deles dois. Uma história de amor fulminante, né? E ela também não era uma ignorante, vamos dizer assim, né? Inclusive, você sabe, Lucena, que tem a arte do cangaço, ela é um capítulo peculiar da nossa música, né? Porque a gente tem o clássico Mulher Rendeira, que é atribuído a Lampião, e eu mesmo, antes aqui da nossa entrevista, eu não consegui localizar, senão eu ia transformar em MP3 e pedir para a rádio tocar. Eu tenho um disco de corisco, que foram de músicas que ele gravou depois de Chachado, porque o Chachado, você sabe, ele é considerado o ritmo de volta seca. Volta seca, exatamente. Por isso que não, o Chachado, o Chachado, que o corisco foi assassinado também. Né? O Chachado considerado disco, ritmo de cangaceiro. Então tem esse disco de Chachado. Lembrando que o dia nacional do Chachado, ele existe, ele é uma demanda do governo do estado é uma demanda de Serra Talhada, né, de haver o Dia Nacional do Chachado, e ele é comemorado no dia 7 de julho, Dia Nacional do Chachado. Você sabia disso, que existe isso? Não, sabia não. Eu dei a sorte, sabe, Daniel, de quando cheguei no Rio, meu primeiro padrinho foi o Zé do Norte. Zé do Norte, Alfredo Ricardo Nascimento, é o autor da trilha sonora do filme O Cangaceiro, na qual está a música Mulher Rendeira. Lima Barreto. Que a trilha sonora, quer dizer, aquela música que vai pro ar no filme, a letra, tirando o refrão, que é de Lampião, mas a letra é de Zé do Norte. Né? Essa letra, ela é muito... Tem gente que canta ela de um jeito, parece que ele cantava ela de um jeito. Não se tem uma letra certa. A gente conhece uma letra estilizada, vamos dizer assim, né? Na verdade, pode-se cantar Olê, Mulher Rendeira, Olá, Mulher Rendeira, Oê, Mulher Rendeira, Eê, Mulher Rendeira, Ô, Mulher Rendeira. Esse é o refrão básico que chegou até nós, e esse é de Lampião mesmo. Lampião era poeta, tocava uma sanfona, foi um grande vaqueiro, foi artesão, e só entrou para esse crime porque tinha uma pinimba com os Saturninos, que eram os vizinhos deles. Parece que tinha água na terra da família de Lampião, e Saturnino, você sabe que água no sertão é riqueza. E os Saturninos mudavam a cerca para pegar o barreirinho lá que tinha. E disso Lampião começou a perder um parente nessa disputa, e foi lá, xingou, ficou proscrito, e a partir daí ele resolveu botar moral. Isso aí. Botar moral, porque naquele tempo no sertão quem mandava eram os coronéis. Você tem que lembrar uma questão que eu acho muito legal de você pensar, é que a gente tem, por exemplo, as guerras monárquicas, né? As guerras que foram para abalizar a monarquia. Então a gente tem, por exemplo, a Farroupilha, você tem Canudos, 1896, 97. 98 nascia Lampião.
Uns falam 98, outros falam 1900, mas ali... Então você tem que entender que esse sistema coronelista, ele já existia. Lampião vai nascer em Serra Talhada, vai morrer no Sergipe. Ou seja, ele andou aquela região ali toda. Né? Ele pegou quase a transformação, ele pegou a República, a gente tem em 89, né? A proclamação da República. Então ele pegou uma mudança de Estado dentro de um sistema que continuava o mesmo. É verdade. Porque para a República se insinuar no Nordeste, foram o quê? 30 anos, 40 anos para ela, porque o povo ainda usava o dinheiro da monarquia, ou o povo não usava dinheiro, era um outro tipo de país. Então, nessa questão aí, o que você podia fazer? Você podia roubar, você podia viver em sistema análogo à escravidão, quase. Até porque, Daniel... Trabalhando no eito, no alugado. Reforçando o seu raciocínio, para a gente entender o fenômeno cangaço, não só Lampião, a gente tem que remontar a Jesuíno Brilhante, que é o primeiro cangaceiro da história. O Jesuíno é do Rio Grande do Norte. Que é o padrinho dele, né? O Jesuíno, na verdade, é do século anterior. O Jesuíno foi cangaceiro muito antes. Ele foi o primeiro, foi o precursor do cangaço. Ele nasceu muito antes de Lampião. E ele não foi cangaceiro para roubar ninguém. Não foi nesse sentido de, eu sou forte, esses coronéis velhos que oprimem todo mundo, vai pagar para eu não atacá-lo, vai me pagar um resgate se eu pegar um parente dele, ou então eu vou lá e saqueio a fazenda dele. Jesuíno era o seguinte, era um caboclo bem nascido, fazendeiro, porém com um critério de justiça muito grande, numa região onde a justiça era o coronel, quem mandava era o coronel. Jesuíno resolveu fazer justiça com as moças, os filhos dos coronéis, que desonravam na linguagem nordestina e naquela cultura. Pegava uma menina pobre, filha de morador, engravidava e a menina criava o filho do coronel e ele não assumia. Jesuíno, de repente, disse, a partir de agora, aqui nas minhas imediações, filho de rico e bulico, moça pobre, vai casar com ela. E ele começou assim, fazendo casamento de menina pobre com cabra rico, que deflorava a menina, que seduzia e depois abandonava. Sim. Ele mandava buscar o cabra, a menina, o papo amarelo dele, e diante do seu mosquetão ele fazia o casamento e dizia, a cada 6 meses eu passo aqui para ver se o casamento está dando certo. Foi os casamentos mais durados no sertão. Ele era pai e era padrinho. Então isso, o cangaço começa com Jesuíno Brilhante. Depois vem o cangaço, ele se mistura muito com a questão social, né? Por isso que eu abri falando que uns falam que ele era o Robin Hood brasileiro e outros chamam de bandido e outros falam... Enfim, era uma figura que tinha uma certa... um certo conhecimento, não era uma figura de todo largada no mundo, né? Como eu falei, ele usava óculos, foi artesão, foi ensinado, enfim. E agregou-se com uma outra pessoa, num caso de amor maravilhoso, que também não era qualquer pessoa, era uma menina de família, enfim, que foi dar com ele. E esse modus operandi, esse modo de vida, né, do cangaço, é o que? É a liberdade, é o faroeste brasileiro, é uma espécie de socialismo que muita gente alega ter sido beneficiado por Lampião, de deixar para trás os espólios, de matar pela vingança, mas não querer o dinheiro, de fazer... Então, assim, nunca se sabe. O que se sabe é que, amado ou odiado, também não se sabe como ele morreu. Uns falam que a comida que foi levada pelo alcoviteiro estava envenenada, outros falam que foi dedurado pelo coiteiro. Então, assim, acaba que ele foi cercado pela polícia de noite, né, que chegaram em silêncio, e num tiroteio muito violento, acabou-se de vez com a história do cangaço. A verdade, Daniel, é que Lampião foi tudo isso e mais alguma coisa.
E como todo mito que se preza, apesar de terem pegado a cabeça dele, transformado, botado cera, levado para expor pelo Brasil inteiro, passou até lá por Mossoró, que a minha cidade tem uma história também bacana com o Lampião, fogo com o Lampião, que a gente vai ficar... Você sabe que até no Tivoli Park essas cabeças passaram uma vez, e eu tive a oportunidade de ver, muito criança, já dentro do vidro no formol. Mesmo assim, Daniel, muita gente acredita que Lampião não morreu, que aquilo é um sósia, que ele conseguiu fugir e passar o resto da vida numa fazenda em Goiás. Então isso é próprio dos mitos mesmo. Ele, Elvis e Michael Jackson, todo mundo numa fazenda ali curtindo. Mas eles falam isso muito porque um cabra lá, soldado com raiva de Lampião, deu-lhe uma coronhada no rosto. Figurou o rosto morto. Entendeu? Então, como ele ficou praticamente irreconhecível, disseram isso, que não era Lampião, que era alguém que botaram ali para que Lampião pudesse escapar. E realmente houve essa história aí. Mas não, era o rosto deformado de Lampião mesmo. Depois nós vamos falar de Lampião e Mossoró, que é um capítulo também muito bonito, tanto da história do Lampião quanto da de Mossoró. E eu quero dizer que é sempre um prazer conversar contigo, Daniel. Vamos deixar uma mensagem de amor ao povo que está nos ouvindo, de otimismo, né? Nós vamos atravessar tudo isso, temos muita coisa para fazer e vamos fazer juntos, né? Sim. Primeiro eu quero dizer que você é suspeito para falar de Mossoró, porque você ama a sua terra e está sempre falando de Mossoró. Depois eu quero dizer que, sim, tudo vai passar, muita calma. Se você estiver em casa com seus familiares, cuide deles, né? Vamos prestar atenção nesses casos crescentes de agressão à mulher e tal. Não, né? Vamos manter a cabeça no lugar todos. É um momento difícil, sim, mas com esperança, com fé, com equilíbrio, a gente vai conseguir sair disso. Daqui a pouco nós vamos poder nos abraçar e entender essa saudade toda que a gente está sentindo, sim. Aproveitar para aprender um pouco mais sobre nós mesmos, como lidar com os nossos sentimentos, como prestar atenção e louvar nossos amigos, nossos queridos, nossos familiares distantes. Então, assim, fica em casa, fiquem calma, que daqui a pouco tudo vai ter passado e a gente vai comemorar junto. Com certeza. Bom dia, Daniel. Muito bom conversar contigo, meu rei. Até quarta-feira. Bom dia, Luciano. Até quarta-feira. Abraço, Gonzaguiano. E agora você vai cantar pra gente. Shot Relativo, bem pertinho de outro cabra muito bom nordestino que a gente gosta muito, Geraldinho Azevedo.